Vamos comentar um caso rapidinho, que a gente acabou entrando na semana e nós, como gaúchos, Sim, acompanhou de perto isso, que foi a Semana Adriel, certo? que Porque novela, cara. até sábado o Adriel era titular absoluto e para mim é um bom goleiro, muito melhor do que o Gabriel Grando, já começa por aí, né? O Gabriel Grando ganhando a vaga do Adriel, mas só que o Uhum. Adriel acaba saindo por indisciplina, certo? E aí vem Paulo Calef dando as caras, falando que o Adriel veio tendo comportamentos indisciplinares e acabou sendo excluído, né, ou até mesmo barrado da titularidade. Sim. E depois vem o Renato e dá, olha, mas descasca não só o jogador, mas sim também empresários, É. seja lá o que for, tá? Porque daí acabou tendo uma nota oficial no Instagram dizendo, né, o Renato depois falando que ia tomar providências cabíveis É. a falsas notícias, coisas do Sim. tipo, mas o que acontece é o seguinte, no sábado acabou que o Adriel saiu da titularidade por conta de atos indisciplinares. A gente até pode colocar um trechinho daí, né, Sim. falando um pouquinho ali do que o Renato falou. O Renato até pede, né, pede não, exige para que os empresários fiquem calados e que cuidem dos jogadores. Enfim, foi algo muito difícil até mesmo de entender o que está Sim. acontecendo internamente, tá? E infelizmente a gente acaba perdendo um jogador muito bom, um jogador que poderia ser uma joia de venda, né? E Sim. agora a gente tava falando de jogadores. Anteriormente a gente tava falando de jogadores que possivelmente o Grêmio poderia vender e o Adriel poderia ser um deles agora por conta Sim. desse ato indisciplinar, cai lá para baixo, né? É um recado que o Paulo deu diretamente, que eu vou dar. Tanto eu, Paulo, o presidente, o Luiz e o Antônio, nós estamos fechados. Se lá atrás os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. Acabou. O clube hoje tem comando. Então, o Adriel, ele simplesmente não jogou hoje. Então, é uma consequência de coisas que ele não vem fazendo de acordo com o que o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele, ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas 4, 5 vezes. Ele está sendo avisado de várias coisas. Ele tem que escutar quem quer o bem dele. E o bem dele são as pessoas que estão dentro do clube. O recado que eu dou para os empresários é o seguinte: fiquem calados. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Só cuidem dos jogadores. As decisões são nossas. O Grêmio tem comando. Quem quer, quer. Se o empresário acha que nós estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube, as portas estão abertas. Sim. Eu acho que agora o clima dele no Grêmio ficou péssimo, né? Sem dúvida. Né? Pelo que eu entendi, ele se desculpou, né? Com o Renato, com a comissão, enfim. Né? Mas assim, cara, agora ele, pelo que foi passado e pelo que deu pra entender, né? Ele foi lá pro fim da fila, não sei se daqui a pouco atrás do Breno, né? Mas enfim, ele perdeu o espaço que ele tinha conquistado, né? Daqui a pouco o empresário, né, que nem o Renato comentou mais de uma vez, né, vai querer tirar ele do clube se ele não tiver ganhando, né, Sim. visibilidade, enfim. Mas, cara, assim, isso é muita personalidade do Renato. Ele falou que bancou o jogador, tudo mais, que o clube faz tudo para ajudar o jogador. Eu acho também que isso é verdade. Mas eu acho que ele foi um pouco forte demais na declaração dele. Né? Os jornalistas ali perguntaram, queriam entender melhor o que tinha acontecido. E falou assim: ah, cara, você tem que perguntar pro Adriel, né, por que ele tá no banco hoje. Né? Então, assim, expôs também um pouco demais o jogador, né? É importante salientar que não foi só esse caso, né, da entrevista que ele deu. Ele já tinha chego, né, atrasado num treino. Ele já tinha atendido também o telefone lá no horário de almoço, que parece que não pode Né, que é ficar barrado, né, na atendendo o concentração, né? telefone. Isso Parece aí. que até tu pode mexer, mas tu não pode atender, falar, enfim. Né? Então, assim, não foi a primeira vez, ele já tinha sido avisado. Então, eu acho que também ele estava, daqui a pouco ali, se achando um pouco demais. Né? Então, foi mais para ele baixar a bola,
né? Ele não falou assim, não, o Adel nunca mais vai jogar, ele pode procurar outro clube, mas assim, ele deu um recado, né? Do jeito dele, talvez tenha se passado um pouco, né, nas palavras ali, enfim, né? Falou talvez até mais do empresário do que do próprio jogador, né? Ficou um clima chato, né, do jogador, né, com o clube também, né? Então, mas ele passou um recado que, né, agora enquanto ele estiver aqui, enquanto estiver com essa comissão, né, o pessoal tem que andar na linha, né, senão pode ser punido, né? E daí foi o Adriel, mas podia ser qualquer outro jogador. Então ele dá um recado assim pros outros jogadores também, né? De que se tem uma cartilha, a cartilha tem que ser seguida, né? Eu acho que quem perde mais é o Grêmio, porque ele vinha numa fase boa, né? Daqui a pouco até poderia ser um jogador que poderia ser vendido também. Mas o Grando também entrou bem, né? Não é uma distância tão grande assim do Adriel pro Grando, né? E do Grando pro Breno. Eu acho que até se o Breno tivesse São 3 bons goleiros, né? em condições lá contra o Cruzeiro, eu acho que talvez ele fosse o segundo, mas ele também estava machucado, então por isso que jogou o Grêmio, né? Aí eu não sei como que vai ficar essa disputa agora, se, né, daqui a pouco o Breno quando voltar pode também assumir, ou se o Grêmio continuar jogando e continuar jogando bem, ele também não deve sair. Então ficou bem aberto assim essa disputa na vaga agora do gol do Grêmio. Deixa eu só comentar porque eu achei uma exposição desnecessária, cara. Exato. Sendo bem honesto contigo, cara. Tipo, velho, beleza. Ele foi indisciplinar. Ele foi indisciplinar, beleza. Assim como qualquer outro funcionário já teve ali a sua advertência, já teve ali a sua punição dentro, mas só que, tipo, não precisava chegar na mídia do jeito que chegou, expor o jogador, expor até mesmo o clube. Porque expôs o clube, expôs um funcionário do clube que Patrimônio acabou do clube, né? patrimônio e acabou expondo de uma maneira assim como se ele tivesse sido expulso E do Grêmio outra, e não foi. Ele foi só sacado da titularidade e colocado no banco. A partir do momento que o Gabriel Grando e o Breno se machucar, quem é que vai entrar? Ou no caso, os dois forem poupados. sim. O Adriel ele vai continuar jogando no Grêmio. E outra, Eu entenderia se fosse barrado. Se fosse barrado, beleza. Ó, a partir de hoje o Adriel não joga mais no Grêmio, por isso, isso, isso. Aí, beleza. Aí talvez eu entenderia um pouco mais. Agora, do jeito que foi, e ele simplesmente está no banco de reservas, ele está treinando como um outro, né, jogador que não teve um ato indisciplinar ou que não teve ali a sua advertência, que não teve a sua vida exposta, cara, eu não consegui entender. Pra mim foi uma exposição desnecessária pra todo mundo, para todo e mundo. outra, né? Daqui a pouco assim, ah, beleza, a gente não quer mais contar com o Adriel por isso que aconteceu e tudo mais. Daí o empresário vai querer pegar o jogador e colocar em outro clube. E daí todo mundo já sabe do que aconteceu, que o jogador chegou atrasado, que ele deu entrevista quando não podia. O próprio jogador acaba se queimando com os outros clubes. Daqui a pouco vendeu um jogador, surgiu uma proposta pelo Adriel lá, sei lá, da Itália, de qualquer lugar. Daí vão ver, não, mas esse aqui o cara chegava atrasado no treino, atendia celular quando não podia, até para te repassar o jogador para alguém agora vai ser mais difícil, Claro que sim. né? Porque criaram, acho, né, uma proporção muito maior do que ela realmente era. Tá curtindo esse episódio? Tá curtindo o que a gente tá comentando, cara? Comenta aqui abaixo, deixa teu like, te inscreva no canal, ativa o sininho para não Boa. perder nada do Resenha Esportiva. Siga a gente lá no Instagram, certo? pod.resenha esportiva, não perca nada, falando sobre a dupla Granal. Pouco vocês podem ver de manhã antes do jogo, né? Ou quando chegar em casa também antes de assistir o jogo da dupla. Ou um pós-jogo rapidinho, né? Coloca ali Um pós-jogo, no. é. Por exemplo, né? Não estão pagando a gente, mas o canal do Baldaço lá e o canal do CCD vão estar cobrindo o jogo, né? Olha antes a gente. Exatamente. Daí depois vão pra lá ou vão assistir na Sport TV, sei lá onde for. Mas antes, né? Passa ali Boa. no Resenha Esportiva, comenta ali com a gente. Ó, meu, tô torcendo pelo Ah. Grêmio, tô torcendo pelo Inter. Deixa o teu Não, até comentário. não comentou isso no início, mas agradecer, né? Esse segundo vídeo que a gente postou já teve mais de 60 visualizações, né? Quase o dobro do primeiro, então Em 2 semaninhas, né? em que a 4 gente tá aí, dias, né? faz 4 dias Isso que a gente aí, postou cara. o outro. Então a gente também quer agradecer vocês aí que assistiram até o fim, né? Pra gente isso é fundamental, né? Porque se não tem visualização, a gente não acaba que a nossa divulgação também não surte tanto efeito. Não vamos falar de novo sobre o patrocinador, mas enfim, né? Espero que vocês tenham, principalmente estejam gostando, né, do que a gente está comentando aqui. No último programa a gente acertou bastante do que aconteceu no final de semana. Isso aí. Esperamos que, né, o programa de hoje também sirva, né, que seja da mesma forma.
vocês curtam e que o que a gente tá falando aqui também se reflita no campo, né? Que os dois times consigam vencer tanto o jogo de amanhã quanto do final de semana. Semana que vem tem Libertadores do Inter. Semana que vem, Libertadores do Inter. Aham, cara, verdade. Puta jogo. Então, né, semana que vem a gente vai falar aí sobre a Libertadores e também projetar os jogos do final de semana. Feito, gurizado. Não perca nada. Muito obrigado, Obrigado. viu? Até a próxima. Assistam, compartilhem com os amigos, né, para nos ajudar. Valeu. Se ele falou, tá falado. Até a próxima.